Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos. Sou o professor Flávio Carraro e trabalho com vocês na Senior Academy, uma discussão aí de temáticas atualizadas no mundo da educação, da aprendizagem, entre outros aspectos. A temática que eu proponho nesse dia específico são as mudanças sociais das quais a gente está percebendo aí no dia a dia, especialmente voltado a tecnologias e como isso tem mudado e modificado de forma consistente o aspecto cultural de um mundo contemporâneo, e isso está refletindo, lógico, na forma como pensamos a educação, na forma como assimilamos essa educação e na forma como aplicamos esse conhecimento no dia a dia. Então, a proposição da Senior Academy para esse vídeo em específico é que a gente trabalhe isso dentro do que seria as condições para você entender como podemos trabalhar nossas skills e direcionar esse cenário cada vez mais acelerado. O ponto que eu coloco aqui de início para a discussão é que a gente está voltado aí dentro do que a gente denomina educação digital e tecnológica, ou seja, a gente tem uma integração de forma exponencial das tecnologias na sala de aula e como isso pode se direcionar a um aprendizado online. E isso mais ainda pensando que temos ferramentas digitais disponibilizadas aí para qualquer ser humano que tenha minimamente um celular, ou seja, como a gente vai trabalhar essa condição. O ponto que eu coloco aqui, que a gente está agora também discutindo a alfabetização digital, ou seja, como que a gente pode fazer, além do uso da alfabetização normal, como se dá pelo meio digital. Então a gente vai perceber especificamente, muito em função da pandemia, que há um aceleramento bastante significativo dessa transformação e muitas instituições vão migrar suas plataformas de ensino, especialmente para o mercado EAD, especificamente para o ensino remoto, e muitas das quais vão precisar também adaptar suas condições de práticas, entre outros aspectos que são necessários. Outro ponto que a gente pode trabalhar é que a educação, diante das ferramentas, diante das condições colocadas aí pelo mercado, a gente percebe que ela acaba sendo um tipo de educação mais inclusiva, no sentido que ela integra tecnologias nas salas de aula, associa aí parte desse aprendizado online em vinculação ao que seria um aprendizado presencial. Inclusive, isso é muito comum em todas as instituições, sejam públicas ou privadas. E o uso dessas ferramentas digitais vão ser muito importantes do que a gente chama de alfabetização digital, ou seja, a gente tem que trabalhar essa condição. E muito do que a gente vai perceber está também dentro de um contexto socioemocional, o que vai fazer com que a educação precise ser trabalhada mesmo numa condição de vídeo, mesmo na condição EAD, conteúdos que aproximem do estudante, especialmente tenha interações socioemocionais ou que permita a interação do aluno junto ao professor, junto à instituição e junto a outras plataformas da qual as instituições estão trabalhando, ou seja, é preciso prover aí as grades curriculares de habilidades também ou de conteúdos que trabalhem as condições socioemocionais, especialmente as habilidades, e como isso possa ser incrementado para que o aluno tenha sucesso acadêmico e pessoal. São disciplinas que trabalham especificamente isso, né? Ética, cultura e sociedade, entre outras que possam trabalhar essa condição. O ponto é que a educação vai priorizar, a partir da condição EAD, a empatia, que é uma das formas como o professor se porta em sala de aula e como ele se coloca na vida do aluno, exemplificando situações reais da vida do aluno, coordenando problemáticas nas discussões práticas relacionadas à vida do aluno, entre outros. Ou seja, a educação precisa priorizar essa empatia, além de trabalhar aspectos da resiliência e colaboração aí que possa ajudar os alunos a trabalhar suas condições no contexto local, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social e como ele está trabalhando essas condições enquanto o desafio da própria superação da realidade onde se encontra.
Para isso, a gente pode lançar mão de uma perspectiva e do desenvolvimento específico de aprendizagem baseada em projetos, ou seja, a gente pode trabalhar aí práticas pedagógicas, abordagens pedagógicas que ajudam a estimular os alunos a aprenderem através da exploração e seja suficientemente bastante integrado com a resolução de problemas reais. E isso é importante, pois a aprendizagem baseada em projetos promove o pensamento crítico, promove a aplicação prática do conhecimento e ainda permite que o aluno reflita sobre a sua própria realidade. Dentre essas condições, a gente pode também direcionar parte dos nossos esforços e há uma temática bastante engajada no mundo atual, que é a educação para a sustentabilidade, ou seja, a gente tem diversos contextos, independente da realidade do aluno, a gente tem um aumento bastante significativo de preocupações ambientais, há também um foco crescente aí dessa educação para desenvolver a sustentabilidade. O que pode incluir aí na prática do ensino de alguns alunos questões climáticas, conservação e práticas sustentáveis, em preparação para desenvolver posturas mais conscientes enquanto cidadãos. Então isso é muito importante para o desenvolvimento aí da nossa condição. Outro aspecto bastante importante das grades curriculares é que elas precisam ser direcionadas, lógico, para um desenvolvimento da educação em escala. Esse desenvolvimento da educação em escala envolve também a discussão sobre currículos flexíveis ou currículos personalizados, e isso vai dar a ideia, obviamente, de tentar buscar um currículo que consiga se adaptar às necessidades, especialmente de interesses individuais dos alunos, que vão ganhar espaço cada vez mais na ordem dos produtos educacionais, o que pode permitir que os estudantes apresentem aí o desenvolvimento dentro do seu próprio ritmo e também explorem aí áreas que realmente o motivam para esse desenvolvimento específico e personalizado do conteúdo. O ponto que se dá também é que envolve aspectos de uma avaliação formativa, ou seja, a gente tem que, em vez de apenas conceber provas finais, é importante enfatizar aí maior avaliação, avaliações formativas que trabalham a evolução contínua dos alunos ao longo do tempo. E tal abordagem se dá, logicamente, com a ajuda de educadores, as quais identificam áreas onde os alunos precisam aí de mais apoio. Isso vai trabalhar, lógico, de um modo muito cuidadoso alguns aspectos que a gente pode também entender, importante dentro da educação intercultural, ou seja, o mundo que está cada vez mais globalizado, é necessário trabalhar a promoção da compreensão intercultural e, lógico, de como isso é vital para a sobrevivência aí, do aluno que no momento formativo tem a expectativa de chegar aí a desenvolver uma profissão e consiga se sustentar dentro dessa condição. O que envolve, é lógico, trabalhar sobre o contexto cultural de tradições, perspectivas, mas, sobretudo, promover o respeito e a inclusão do aluno em relação ao seu contexto cultural. E aí a gente tem uma condição que o aluno pode também, ainda enquanto aluno, desenvolver o empreendedorismo educacional, desenvolver e qualificar alguns aspectos dessa educação, especialmente no incentivo e pensamento do empreendedor, desde cedo até a prioridade, como ele pode se tornar aí dentro dos seus contextos educacionais locais, ou seja, o que inclui desenvolver habilidades como criatividade, inovação, capacidade de resolver problemas dentro desse empreendedorismo educacional. E, lógico, nos dias atuais não podemos deixar de considerar a relação da saúde mental na educação, ou como esse bem-estar mental é crucial para que os alunos trabalhem aí, lógico, dentro do seu contexto, mas a preocupação também das instituições trabalharem essas condições de forma a inserir nos seus currículos aspectos favoráveis a essas condições. Então a gente pode trabalhar programas específicos de saúde mental, as quais oferecem suporte emocional e também de fundamental importância na criação do ambiente de aprendizagem saudável, algo que a gente precisa prover.
Isso, logicamente, é uma discussão que a gente está dentro do século XXI, no início do século XXI, especialmente em tendências que possam ser trabalhadas aí ao longo do tempo e também como a gente pode fazer a adaptação de métodos pedagógicos a essa condição. Nada a gente tem que levar em consideração que nada é imutável, ou seja, talvez essa discussão seja necessária se desenvolver, talvez na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, a gente criar uma nova perspectiva sobre a condição do contexto da tecnologia que está envolvida nos nossos dia a dia, ou como os estudantes estão aí aprimorando seus conhecimentos diante dessa condição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe os meus contatos e até a próxima!